Durante décadas, Simon Cowell foi uma das figuras mais reconhecidas do entretenimento mundial. Para milhões de pessoas, seu nome está associado a programas que descobriram novos artistas e transformaram vidas. Com seu estilo direto e opiniões firmes, ele ajudou a redefinir o formato dos programas de talentos e se tornou uma presença constante na televisão internacional. No entanto, por trás da imagem pública de empresário bem-sucedido e jurado exigente, existe uma trajetória marcada por desafios, dúvidas e momentos de superação. Sua história não começou em grandes estúdios ou tapetes vermelhos. Antes da fama, Simon era apenas um jovem tentando encontrar seu espaço em um ambiente competitivo e muitas vezes difícil. Ao longo dos anos, ele enfrentou fracassos profissionais, críticas públicas e decisões que mudaram o rumo de sua vida. O que torna sua trajetória interessante não é apenas o sucesso alcançado, mas a capacidade de continuar avançando mesmo diante das dificuldades. Sua jornada mostra que a construção de uma carreira duradoura raramente acontece de forma linear. Em vez disso, ela costuma ser resultado de persistência, adaptação e aprendizado constante diante dos obstáculos que surgem pelo caminho. Uma infância cercada por expectativas. Simon Cowell nasceu em Londres, em 1959, e cresceu em um ambiente que valorizava disciplina, responsabilidade e resultados. Embora sua família estivesse ligada ao setor do entretenimento, sua infância não foi marcada por privilégios fáceis ou caminhos garantidos para o sucesso. Como muitos jovens, ele enfrentou dificuldades para encontrar sua identidade e descobrir aquilo que realmente desejava fazer no futuro. Durante os anos escolares, não era considerado um aluno exemplar. Pelo contrário, costumava demonstrar inquietação e dificuldade para se adaptar às regras rígidas das instituições que frequentava. Essa sensação de não se encaixar acompanhou boa parte de sua juventude. Enquanto algumas pessoas ao seu redor pareciam ter objetivos definidos, Simon ainda buscava compreender qual seria seu lugar no mundo. Com o passar do tempo, essas experiências contribuíram para moldar sua personalidade independente e sua disposição para questionar padrões estabelecidos. Embora nem sempre fosse visto como alguém promissor, ele desenvolveu uma característica que mais tarde se tornaria fundamental em sua carreira: a disposição para seguir seus próprios instintos, mesmo quando outras pessoas duvidavam de suas escolhas. Os primeiros passos no mercado musical. O início da carreira de Simon esteve longe de ser glamouroso. Seus primeiros empregos envolveram funções administrativas simples dentro da indústria musical. Em vez de ocupar posições de destaque, ele passou anos observando o funcionamento do setor por trás dos bastidores. Foi nesse período que começou a compreender como artistas eram promovidos, como músicas chegavam ao público e quais elementos contribuíam para o sucesso comercial de um projeto. Embora o trabalho fosse modesto, ele aproveitou a oportunidade para aprender tudo o que podia. Observava reuniões, estudava tendências e procurava entender o comportamento do público. Essa fase foi importante porque permitiu que desenvolvesse uma visão prática do mercado, baseada não apenas em teoria, mas também na experiência cotidiana. Aos poucos, Simon começou a construir conhecimento e confiança suficientes para assumir responsabilidades maiores.
Ainda que enfrentasse momentos de frustração e incerteza, manteve o foco em seus objetivos. Aqueles anos de aprendizado silencioso serviram como base para tudo o que viria depois. O profissional que mais tarde influenciaria a indústria do entretenimento estava sendo formado justamente nos bastidores, longe dos holofotes e da atenção pública. O peso do fracasso. Nem toda iniciativa profissional de Simon resultou em sucesso imediato. Em determinado momento, ele decidiu investir em um projeto próprio dentro da indústria musical, acreditando que estava pronto para construir algo independente. Inicialmente, os resultados pareciam promissores, mas as mudanças do mercado e dificuldades financeiras acabaram comprometendo o negócio. O fracasso foi doloroso e trouxe consequências significativas. Além das perdas financeiras, houve também um impacto emocional profundo. Ver um projeto pelo qual havia trabalhado tanto tempo desmoronar gerou dúvidas sobre suas capacidades e seu futuro profissional. Muitas pessoas poderiam ter desistido naquele momento, mas Simon escolheu seguir em frente. Ele passou a enxergar aquela experiência não apenas como uma derrota, mas como uma oportunidade de aprendizado. Mais tarde, reconheceria que algumas das lições mais importantes de sua carreira surgiram justamente durante esse período difícil. O fracasso o obrigou a reavaliar estratégias, rever prioridades e compreender melhor o funcionamento da indústria. Em vez de encerrar sua trajetória, aquele momento acabou se transformando em um ponto de virada que preparou o terreno para conquistas futuras muito maiores. A construção de uma nova visão. Após enfrentar dificuldades profissionais, Simon retornou ao mercado com uma perspectiva diferente. Em vez de focar apenas na opinião de especialistas ou críticos, passou a prestar mais atenção ao que realmente conectava artistas e público. Essa mudança de abordagem teve impacto significativo em suas decisões futuras. Ele percebeu que o sucesso comercial frequentemente dependia da capacidade de criar identificação emocional com as pessoas. Essa compreensão ajudou a orientar sua atuação como executivo musical e mais tarde como produtor de televisão. Enquanto alguns profissionais buscavam agradar apenas aos formadores de opinião, Simon procurava entender aquilo que emocionava, divertia e inspirava o público em larga escala. Essa estratégia acabou contribuindo para diversos projetos de sucesso e consolidou sua reputação como alguém capaz de identificar tendências antes de muitos concorrentes. Embora continuasse recebendo críticas de alguns setores da indústria, ele permaneceu fiel à sua visão. O tempo mostrou que sua capacidade de compreender o gosto popular era uma das características que mais o diferenciavam. Essa combinação de experiência, observação e confiança em seus instintos se tornaria uma marca registrada de sua carreira. A revolução dos programas de talentos. O grande ponto de transformação na vida de Simon ocorreu quando ele passou a atuar como jurado em programas de talentos. Sua sinceridade e estilo direto rapidamente chamaram a atenção do público. Em uma época em que muitos programas seguiam fórmulas previsíveis, sua presença trouxe um elemento de autenticidade que gerava reações intensas. Algumas pessoas admiravam sua honestidade, outras consideravam seus comentários duros demais. Independentemente da opinião,
era impossível ignorá-lo. O sucesso desses programas transformou Simon em uma figura conhecida internacionalmente. Mais importante ainda, ajudou a criar oportunidades para inúmeros artistas que talvez nunca tivessem encontrado espaço para mostrar seu talento. Com o crescimento de formatos como competições musicais e programas de variedades, ele se tornou uma das pessoas mais influentes do setor. Sua participação não se limitava às avaliações feitas diante das câmeras. Também estava envolvido em decisões estratégicas, desenvolvimento de formatos e produção de conteúdo. O impacto dessas iniciativas foi enorme e contribuiu para redefinir a forma como novos talentos eram descobertos e apresentados ao público em diversos países. O equilíbrio entre sucesso e vida pessoal. Apesar das conquistas profissionais, a vida pessoal de Simon também passou por períodos complexos. Como acontece com muitas figuras públicas, parte de suas experiências privadas recebeu intensa atenção da mídia. Relacionamentos, escolhas pessoais e momentos familiares frequentemente se tornavam assunto de interesse público. Essa exposição constante trouxe desafios significativos. Ao longo dos anos, ele aprendeu a lidar com a pressão associada à fama e a importância de preservar aspectos importantes de sua vida longe dos holofotes. A chegada da paternidade representou uma mudança especialmente marcante. Tornar-se pai trouxe novas perspectivas e contribuiu para uma revisão de prioridades. Questões que antes pareciam centrais passaram a dividir espaço com responsabilidades familiares e reflexões sobre o futuro. Pessoas próximas relatam que essa fase contribuiu para revelar um lado mais tranquilo e reflexivo de sua personalidade. Embora continuasse comprometido com seus projetos profissionais, passou a demonstrar maior interesse em equilíbrio, qualidade de vida e tempo dedicado à família. Essa transformação mostrou que o crescimento pessoal muitas vezes continua acontecendo mesmo após a conquista do sucesso profissional. Aprendendo com os desafios da saúde, nos últimos anos, Simon enfrentou desafios importantes relacionados à saúde, incluindo acidentes que exigiram longos períodos de recuperação. Essas experiências serviram como lembretes de que ninguém está imune às limitações humanas, independentemente da fama ou dos recursos financeiros disponíveis. O processo de recuperação exigiu disciplina, paciência e apoio das pessoas próximas. Durante esse período, ele precisou desacelerar e adaptar sua rotina a novas circunstâncias. Muitos observadores perceberam mudanças em sua forma de encarar a vida após esses acontecimentos. Questões ligadas ao bem-estar, ao autocuidado e à valorização do tempo ganharam importância crescente. Em entrevistas, Simon passou a falar com mais frequência sobre equilíbrio e gratidão. Embora os desafios físicos tenham sido significativos, eles também proporcionaram oportunidades para reflexão. Sua experiência demonstra que momentos difíceis podem levar a transformações positivas quando encarados com determinação e disposição para aprender. Em vez de permitir que as dificuldades definissem seu futuro, ele procurou utilizá-las como motivação para construir uma vida mais equilibrada e consciente. Um legado construído ao longo do tempo. Hoje, Simon Cowell é lembrado não apenas pelos programas de televisão que ajudou a criar, mas também pela influência que exerceu sobre toda uma geração de artistas e profissionais do entretenimento. Sua trajetória
reúne sucessos, fracassos, aprendizados e transformações pessoais que ajudam a explicar por que sua história continua despertando interesse em tantas pessoas. Mais do que uma narrativa sobre fama, trata-se de uma história sobre adaptação e perseverança. Ao longo das décadas, ele precisou se reinventar diversas vezes, enfrentando mudanças no mercado, desafios pessoais e novas fases da vida. Seu legado não está apenas nos números de audiência ou nos artistas que ajudou a descobrir. Está também na demonstração de que o crescimento verdadeiro frequentemente surge da capacidade de aprender com erros, superar obstáculos e continuar avançando. A jornada de Simon mostra que o sucesso duradouro raramente é resultado de um único momento de sorte. Ele costuma ser construído por meio de escolhas, trabalho constante e disposição para evoluir diante das circunstâncias que a vida apresenta.